Eu gosto de terminar todas as minhas aulas e os módulos com um estudo de caso. Esse aqui é um estudo de caso do Neymar, que é o Neymar Live. Mas o que é importante desse estudo de caso é você agora amarrar o todo e ver como, através de um insight, nós usamos a tecnologia e a plataforma para entregar uma estratégia. E nós não começamos com a necessidade da plataforma. Tá? O insight era o quê? O consumidor falou para o nosso time que a Nike estava muito distante da realidade deles. Que estava, tá legal, LeBron James, Cristiano, Neymar, mas, eu não vou ser esses caras. E o que a gente fez? Precisou criar uma estratégia que, através de influenciadores, um plano de influência, nós íamos nos aproximar o atleta da sua audiência. E aí, o propósito era o quê? Athlete Live. O que significa isso? Muito simples. Nós decidimos contar histórias autênticas e reais, usando o poder de influência dos nossos atletas, através das plataformas digitais com maior engajamento. Viu como o uso da plataforma se tornou um meio e não um objetivo, e não a ideia? E a ideia era o quê? Trazer o jogador muito perto da nossa comunidade. Qual que é a forma? Pegar o atleta, conectar ele com um influenciador local, né, um influenciador global, usar a plataforma digital e contar essa história de um contexto super local. Grande sacada. Contar tudo isso dentro de 24 horas do acontecimento. Por quê? Lembra? As histórias hoje são efêmeras. Elas não duram mais de 48 horas. Se eu fizer todo esse esforço e não entregar dentro de 24 horas, eu perdi o momento. Acabou. Né? Então, você está vendo? Como insight, tendências macros, objetivos, e sempre conectado ao que é importante para o consumidor. Tá? E aí, qual é o ecossistema que nós criamos para fazer isso? Atleta no meio, no foco, em East Los Angeles. Por que Los Angeles? Nós tínhamos uma estratégia global de tornar um Neymar em um ícone mundial. E não só um ícone do futebol, ou um ícone brasileiro, mas um ícone mundial. E infelizmente, mas é uma verdade, para você se tornar uma referência mundial, você tem que ser relevante nos Estados Unidos. E os Estados Unidos precisava de um investimento para alavancar as vendas de futebol, de produtos de futebol dentro do mercado. E coincidiu de que essa época que o Neymar foi exatamente 3 semanas antes do jogo do El Clássico, de Real Madrid e Barcelona, em Miami. Né? Então, nós usamos isso como uma fase de aquecimento do lançamento da chuteira dele em Miami, no dia 29 de julho. E aí, o que nós fizemos? Olha ali aquele elo da mídia. Capa da Sports Illustrated. Levamos ele no programa do Jimmy Kimmel e fizemos um shooting editorial com essa revista que chama 8x8, que é uma revista editorial de lifestyle do futebol. Dimensões múltiplas da marca do atleta. Esporte, entretenimento e cultura. E aí, nessa parte de baixo aqui, conectando com a cultura, existe uma cultura muito forte nos Estados Unidos de que você tem que assistir o jogo das finais da NBA na primeira cadeira ali, né? E o Neymar falou pra gente, falou pra mim, eu estava nessa reunião, que um dos grandes sonhos dele era assistir um jogo da final da NBA sentado ali. Mas aí nós fomos além. Não basta só colocar ele ali, mas com quem que ele vai sentar, né? E aí eu vou mostrar com quem daqui a pouco. Levamos ele para um programa de YouTube que chama Complex, que é um cara, ele tem um programa de YouTube que chama Complex. Ele leva celebridades para fazer compra de sneakers numa loja em Los Angeles, na Complex. Levamos o Neymar lá. Cultura de sneakers. Consumidor de futebol não tem o hábito de comprar tênis de sneakers. A partir do momento que você leva o seu jogador de futebol dentro dessa cultura, se torna relevante. E aí, super importante, ativar ele dentro do contexto do esporte. E aqui está
algumas fotos. Sneaker shopping com a Complex, ele comprou acho que 19 pares, sentado na quadra da NBA com Lou Hamilton e Odell Beckham Jr., que é um wide receiver mais top, da idade do Neymar, até mais novo que o Neymar. E aí, por causa desse relacionamento que foi criado entre Neymar e Odell Beckham Jr., e aí o Odell Beckham Jr., 3, 4 meses depois, usou a chuteira do Neymar num jogo de futebol americano. Olha que louco como você começa a criar intersecções de coisas que não existiam. Lembra o exercício de interesses sustentáveis, intersecções de coisas que as pessoas não imaginam, onde você cria um white space? De repente, eu tinha consumidores dos Estados Unidos, que são jogadores de futebol americano comprando a chuteira do Neymar, e consumidores de futebol comprando tênis e camisa de futebol americana. Você simplesmente aquece o mercado, né? E aí aqui, né, capa da revista, a capa das duas revistas, né? O Neymar pirou naquelas fotos, a gente teve que dar as fotos para ele, ele usou em toda a mídia social dele. E aí, no programa do Jimmy Kimmel, não somente levamos ele para bater um papo com o Jimmy Kimmel, mas fechamos a Hollywood Boulevard, na frente do Chinese Theater, que é onde tem o Oscar, colocamos o assistente de palco do Jimmy Kimmel do outro lado e fizemos o Neymar bater uma falta. E para ver se ele fazia o gol. Muito louco isso. E aí levamos eles para a loja e o que ele mais gosta de fazer? Jogar futebol como molecadinha, né? Young Athletes. E aí todo mundo me pergunta, e o resultado? Né? Quando você gera emoção e conexão real, você recebe essa frase de um consumidor. Eu perguntei na hora que eu estava saindo, e aí, o que você achou? Esse garoto aqui, o John, de 17 anos, de Los Angeles, falou, eu não acredito que eu respirei o mesmo ar que o Neymar. Legal, né? O que tudo isso significa? 20% de engajamento, tá? Durante os 3 dias, foram um tour de 3 dias, em tudo que a gente postou. 42 milhões de views em 3 stories e 420 mil views durante 16 minutos, contínuos, sem mídia. Isso tudo canal próprio da Nike e do Neymar. Aí tem a pergunta que eu vou fazer, que é uma pergunta teste. Desses 3 números, qual você acha que é o número mais importante? 20%. Quem mais? 20%. A coisa mais... Lembra do cálculo que eu fiz da Kim Kardashian? O que eu foquei muito lá? Retenção. Certo? Eu troco 420 mil views por 16 minutos contínuos, todos os dias por qualquer um desses números. Por quê? Eu tenho 420 mil pessoas assistindo sem parar durante 16 minutos. Qual é o ativo mais valioso no mundo hoje? Tempo. Tempo é o ativo mais valioso do mundo. 42 milhões de views, pode ser minha avó, que estava lá no Instagram da minha mãe, e viu. E aí? Ela é a pessoa que eu quero falar? Mas os 420 mil, garanto que eles têm um interesse profundo sobre o conteúdo que eu quero mostrar.